É hora de a gente mergulhar num quebra-cabeça histórico fascinante. Sabe aquele fato geográfico que todo mundo aceita como verdade absoluta, mas que, na real, esconde um mistério gigante nos bastidores? Pois é, a história da origem do nome do nosso país parece super simples à primeira vista, mas olha, ela é cheia de reviravoltas inesperadas. Na nossa análise de hoje, a gente vai investigar a fundo os documentos reais e entender o que de fato aconteceu. Existe aquela narrativa clássica que a gente cansa de ouvir na escola, né? Os exploradores portugueses chegaram, deram de cara com uma madeira que soltava uma tinta vermelha, chamaram de pau-brasil e pronto, batizaram a nova terra. Fim de papo. Só que, bom, a realidade é muito, mas muito mais complexa e interessante do que essa linha reta. A história de verdade é quase um filme de detetive. E para fundamentar toda essa investigação, a nossa bússola vai ser uma fonte primária fundamental: a História Geral do Brasil, do Francisco Adolfo de Varnhagen, o famoso Visconde de Porto Seguro. O peso histórico dos documentos reunidos nessa obra é exatamente o que derruba aquela narrativa padrão que a gente acabou de mencionar. O livro traz registros oficiais surpreendentes que, honestamente, quase ninguém conhece hoje em dia. E aqui a gente já esbarra na primeira grande reviravolta. Muito antes do ano de 1500, a palavra Brasil já rodava solta lá na Europa. E tem mais, ela carregava não um, mas dois significados medievais completamente diferentes. De um lado, era um produto real, palpável, um corante asiático valiosíssimo. Do outro, era um mito geográfico absoluto, o nome de uma ilha fantasma que supostamente ficava perdida bem no meio do Oceano Atlântico. Ou seja, duas coisas que não tinham rigorosamente nada a ver uma com a outra, dividindo exatamente o mesmo nome. O volume de provas documentais sobre essa lenda ocidental da ilha é, assim, de cair o queixo. O historiador Conrad Kretschmer foi estudar aquelas cartas medievais antigas e achou uma infinidade de variações ortográficas para esse lugar. A gente está falando de Brasiel, Brasiel, Brasília. Cartógrafos passaram séculos desenhando essa ilha mítica em pleno Atlântico com a maior convicção do mundo. O mito era tão poderoso que a terra já existia no papel muito antes de qualquer pedaço da costa sul-americana ser avistado. Para colocar isso na linha do tempo e provar, sem sombra de dúvida, que esse nome já era uma instituição na Europa pré-descobrimento, preste atenção nessas datas. Em 1351, a ilha já estava lá no Atlas de Médicis. Em 1367, o negócio era tão louco que apareciam logo 3 ilhas com esse nome. Mas o mais impressionante mesmo rolou em 1480. Expedições inteiras saíram de Bristol, na Inglaterra, armadas com caravelas só para procurar a tal Ilha do Brasil. Isso tudo aconteceu 2 décadas antes dos portugueses oficialmente pisarem na América do Sul. Dá para acreditar? A busca pela terra do Brasil existiu muito antes do descobrimento real do nosso país. Mas aí fica a dúvida: de onde tiraram essa ideia de ilha, afinal? Especialistas apontam que, como esse lugar era sempre posicionado nos mapas a oeste de terras habitadas por celtas, como a Irlanda, o nome provavelmente tem origem céltica. A teoria principal é que a palavra vem de Bres-I, que significaria a Grande Ilha. Ou seja, esse Brasil ocidental fantasma não tinha absolutamente nenhuma conexão com tintas, madeira ou com a cor vermelha. Era literalmente só uma lenda antiga sobre uma ilha gigante no meio do oceano. E isso leva a gente de volta àquele outro significado medieval. Fazendo um contraste total com o mito da ilha, existia a realidade do comércio. Desde pelo menos o ano de 1140, lá na época das Cruzadas, um produto asiático super requisitado começou a chegar na Europa. Madeiras de lugares como Ceilão e Sumatra, que quando processadas, soltavam uma tintura vermelha bem forte. E adivinha o nome científico ou comercial que deram para esse produto oriental? Lignum Brasileae, exatamente. A Europa medieval já conhecia a cor Brasil vinda do Oriente há quase 400 anos antes de Pedro Álvares Cabral pensar em levantar a âncora. Bom, e o que acontece quando Cabral finalmente chega aqui no ano de 1500? Ele não chama a terra de Brasil. Achando que estava numa ilha, ele dá aquele nome religioso oficial, Ilha da Vera Cruz. Depois, quando a ficha cai de que era um continente inteiro, o nome muda para a Terra de Santa Cruz. Até de Terra dos Papagaios, a região foi chamada nos primeiros mapas por causa das araras supercoloridas que eles mandavam para Lisboa. Então a pergunta de $1 milhão é: como esses nomes oficiais e documentados acabaram se perdendo para, de um jeito totalmente orgânico, abrir espaço definitivo para a palavra Brasil? O ponto crucial de toda essa história é o seguinte: as populações nativas já tinham o próprio nome para aquelas árvores vermelhas enormes que enchiam a nossa costa. Eles chamavam de Ibirapitanga.
Só que, quando os exploradores e mercadores europeus chegaram e começaram a derrubar a mata, eles viram aquela tintura vermelha e a cabeça deles fez a ligação na hora com aquele corante asiático famosíssimo e super caro que eles já compravam há séculos. Pro olhar europeu, aquilo ali não era Ibirapitanga coisa nenhuma. Era o novo Lignum Brasile. Era literalmente o novo pau-brasil. E aqui a gente chega numa das conclusões mais geniais lá do texto do Varенhagen. O comércio dessa madeira bombou tanto, mas tanto que acabou criando uma profissão nova. É bizarro pensar nisso, mas do mesmo jeito que quem caçava baleia era o baleiro, ou quem negociava escravizados era o negreiro, o comerciante focado em lucrar com essa madeira vermelha virou o brasileiro. Originalmente, brasileiro não era o nome de quem nascia aqui, era um título profissional, era a pessoa que trabalhava com a madeira. Um verdadeiro choque de realidade. Com o passar do tempo, a força absurda da economia simplesmente atropelou a formalidade da coroa portuguesa. O uso no dia a dia da palavra brasileiro e o lucro gigantesco que a terra do Brasil dava acabaram apagando o nome religioso Santa Cruz. Esse batismo original acabou ficando escanteado, servindo só para a linguagem poética ou para os documentos da igreja. O vocabulário das ruas, do porto, do trabalhador, venceu a burocracia do Estado. O poder do comércio literalmente carimbou o mapa do mundo para sempre. Tudo isso deixa a gente com uma reflexão final incrível. É quase mágico pensar que lá no imaginário daqueles marinheiros do século XVI, a lenda céltica da misteriosa ilha ocidental de Brasai pode ter se fundido perfeitamente com a descoberta daquele corante asiático nas nossas novas terras. A fantasia dos mapas abraçou a realidade do comércio de um jeito único e juntos deram nome a um dos maiores países do planeta. É um lembrete e tanto de que os fatos geográficos mais básicos que a gente conhece costumam esconder os quebra-cabeças históricos mais fantásticos de todos.